Se vou entrevistar uma pessoa que é reconhecida pela sua alegria, pela sua força, pela sua coragem, pelo seu entusiasmo, é uma pessoa cheia de energia e dona de um sorriso sensacional. Sabe quem é? Rosane Vélez! Meu Deus, bom dia, JM. É difícil estar aqui. É, o outro lado, Meu pai né? do céu, eu tô com pena dos meus entrevistados, porque é muito mais fácil estar aí desse lado. Olha, Rosane, você tem uma história muito interessante, né? Porque todo mundo te admira e é uma questão muito importante. Sim. Você é uma pessoa admirável, seus colegas te admiram, os nossos ouvintes te admiram, o seu esposo te admira muito, a gente observa isso. E a sua história de vida é uma história também admirável. Sim. Tem capítulos, assim, muito engraçados, que você é muito engraçada, mas tem coisas bem difíceis, perdas, lutas. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, tentar resumir porque é muito grande, né? Eu sou nascida em Nova Iguaçu, tenho 43 anos, filha de uma costureira e de um funcionário público. Mamãe, quando me teve, quando ela se batizou, ela estava grávida de mim. Então, eu nasci na igreja, a vida inteira na igreja, né? E cresci no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor. Na verdade, quando chegou na segunda gravidez, minha mamãe teve meu irmão mais velho, depois a minha irmã do meio e eu. Meu pai, na verdade, nem queria mais filhos, né? Acabou que eu vim. Só dois. Aí veio a terceira, eu. E mamãe disse que quando eu nasci, ela me apresentou a Deus e disse que, Senhor, usa essa minha filha. Ela sabia que teria uma filha especial que seria usada para o reino. E nisso eu cresci com uma mãe muito crente, graças a Deus, uma mulher de oração. Mamãe dirigia círculo de oração na igreja da Assembleia de Deus, lá em Nova Iguaçu. Eu cresci ali no bairro da Luz, uma igreja da Assembleia de Deus no bairro da Luz, Nova Iguaçu. E mamãe sempre ensinando a gente o temor da palavra. Então eu ia para a escola bíblica dominical, a gente fazia cultos domésticos todos os dias lá em casa, né? Ela reunia com os filhos, a gente fazia aquele culto doméstico antes de ir pra escola. Mamãe conversava com a gente sobre tudo. Desde aquela época ela já falava pra gente o que era pedofilia, que a gente não podia sair com ninguém, sentar no colo de homem nenhum e tal. Então ela conversava muito com a gente, hein, muito sábia. Eu lembro que, falando de sabedoria, sempre gostei muito de conversar, e eu falava assim, mãe, olha, aconteceu uma coisa lá na igreja, sabe o pastor tal? Ela falava assim, não quero nem saber, minha filha, vamos orar. Ou então eu falava, mãe, não tem a irmã fulana? Não quero saber, vamos orar. Então ela sempre ensinou a gente a ser bênção na vida de outras pessoas. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que toda quinta-feira eu via minha mãe ela recolhia alimentos, bolsas, né, de alimentos para levar para as pessoas da comunidade, as pessoas mais simples. E ela também costurava e ela fazia roupas para as pessoas da igreja. Lembra até muito de Dorcas, né? Quando eu conto essa história. Ela era costureira, ela abençoava pessoas fazendo roupa. Era uma pessoa realmente muito especial, uma mulher extraordinária. Cantava, aí ela me ensinou a cantar. E eu cantava, cheguei a gravar até LPs quando eu era criança e tal, né? Na época de Andréia, Cassiane, a gente cresceu juntas em Nova Iguaçu. E eu cresci adorando ao Senhor, cantando, trabalhando na igreja. Eu lavava banheiro de igreja. Eu sou expert em lavar banheiro, tá, gente? Porque como a mamãe costurava, eu e minha irmã, a gente ficava responsável pela casa. Então, nós éramos excelentes donas de casa. Desde pequenininha. Minha irmã, com 9 anos, já cozinhava pra casa inteira. E foi assim, crescemos assim. O tempo passou, quando eu completei 18 anos, quase 18 anos, eu comecei a trabalhar numa rádio, né? Que rádio foi? Na época, o nome da rádio era Rádio Assembleia de Deus, que hoje é Rádio Continental, né? A rádio da época do falecido Sotero Cunha, do pastor Silas, do pastor Everaldo. E ali, assinaram minha carteira pela primeira vez. Lá, eu conheci o meu marido. Conheci meu marido, mas não namorei ele, não. Só conheci. Depois eu conheci, e a gente foi trabalhar em uma outra rádio, que era um trabalho de uma ONG, tá? Uma rádio comunitária ali em Barros Filho, depois na Fábrica de Esperança, e foi assim que eu me aproximei do meu esposo. Nesse íntere todo, que nós estávamos nos preparando para casar, descobrimos que mamãe estava com um tumor na cabeça. Oh, meu Deus. E foi para mim uma fase muito difícil. Muito difícil porque nós éramos muito felizes, eu era apaixonada por ela era apaixonada por mim, a gente ria muito, brincava muito, e meu relacionamento com a minha mãe era maravilhoso, eu não respondia à minha mãe. E acaba que ela começou a ficar doente, e eu comecei a orar muito em casa, pedindo para que o Senhor não levasse a minha mãe. Eu lembro que ela estava no hospital, internada,
E várias vezes eu cantava, né? Como eu falei pra você, eu cantava nos cultos domésticos lá em casa e aprendi a tocar violão muito mal. E eu lembro que eu cantava, deixa eu até pegar o violão aqui, uma canção, enquanto ela tava lá, eu cantava essa canção assim, ó. Eu queria que Deus falasse comigo, sabe? Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. E eu cantava isso. Lindo. E ela internada. E eu pedi a Deus para, através daquela canção, Ele falar para mim o que ia acontecer com a minha mãe. E acaba que um dia eu tive um sonho. Eu tive um sonho que a minha mãe falecia. E eu vi, JR, literalmente o enterro dela. Deus me deu literalmente o enterro da minha mãe. 30 dias antes. E eu fiquei com aquilo, mas eu falei, isso é coisa da minha cabeça, enfim. Eu acreditava na cura dela. Eu lembro que quando eu cheguei pra ver minha mãe a última vez, eu não reconheci minha mãe. Ela já não tinha... Tiraram a dentadura dela. Ela tava com um buraco aqui, a cabeça funda, devido ao tumor. E eu saí dali muito triste, mas com esperança. E eu lembro que ela estava deitada assim. Eu falei, mãe, a senhora vai no meu casamento? Porque faltavam 6 meses para eu casar. Eu disse, a senhora vai no meu casamento? E ela não conseguia mais falar. E eu saí dali na esperança. Uma semana depois, o telefone toca lá em casa, dizendo que o Senhor tinha levado minha mãe. Mas interessante nessa história, porque quantas vezes eu chegava na cozinha e mamãe estava cantando. Antes disso tudo, eu via mamãe lavava a louça e cantava. Mamãe lavava a roupa e cantava. E eu dizia, mãe, a senhora está cantando, chorando. Ela falava em línguas, lavando louça. E eu dizia, o que está acontecendo? Ela dizia, eu estou falando com Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com ela antes, né? E o enterro da minha mãe, aí deram a notícia, a mamãe faleceu. No enterro de minha mãe eu cantei e me reportei ao sonho, que foi exatamente o sonho que Deus tinha dado 30 dias antes. Meu Deus. A mesma coisa. E foi o enterro mais bonito que eu já presenciei. Tinham vários ônibus, eu nunca vi um enterro tão cheio de uma pessoa comum, porque ela não era famosa, mas aquelas pessoas que ela abençoava, que ela... tanto bem que ela fez, estavam lá. E eu lembro que eu cantei. Eu cantei assim, uma canção que... E a canção que marca a minha vida, né? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puros jaspes e as ruas de ouro e cristal. Veja como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vivem a tribulação. Eu lembro que eu cantava isso e a multidão indo atrás e as pessoas só falando bem dela. Eu lembro que tinha uma outra que eu cantei que dizia: sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de quem. Lá está o meu bom Senhor, o qual eu desejo ver,
posso viver. Glória a Deus. São as canções que a gente cantava no culto doméstico lá em casa. Doméstico. E ali eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque eu preguei, eu falei de Jesus. Eu disse que Deus era bom, apesar da minha dor. Apesar de achar que Ele poderia ter esperado só 6 meses para ela me ver entrando na igreja. Mas foi a vontade dEle é boa, é perfeita. Porque ela me ensinou isso, ela me ensinou a entender a vontade de Deus. Mas passando por todos esses momentos, eu passei e até hoje eu digo, Deus é bom. Deus é bom. O que eu sei dizer. Deus Quando é bom. você começa a falar, a gente começa a observar em você uma alegria incrível. Sim. E naturalmente, as pessoas não sabem, não conhecem a realidade do dia a dia. Para chegar num sorriso assim, as lutas são muito grandes. Grandes. E o sorriso só fica assim depois de ir vencendo essas lutas. Sim. E mesmo nessas perdas todas que você descreve, Rosane, a gente vê em você uma confiança plena no Senhor, Sim. uma segurança nele. E para um momento de ofício como esse, cantar, louvar, pregar, uma experiência grande de oração. E você tem uma herança maravilhosa, porque a sua herança envolve uma pessoa que sabe trazer as pessoas para perto e ensinar as pessoas como elas devem andar andando. É assim, minha filha, que eu quero que você faça. Sim. Quando você aprende com a sua mãe a olhar para fora, um olhar de misericórdia, um olhar para o outro que precisa. Sua mãe como essa imagem de Dorcas, aquela que faz, que costura, que prepara, que serve, que atende, que acolhe. Isso é uma herança maravilhosa. E quando a gente fala de herança, a gente fala daquilo que Deus nos deu para levar. Sim. Através de alguém que Ele escolheu para estar ao nosso lado. Dentro disso, olhando para frente agora, um sonho assim, um grande sonho da Rosane Félix. O meu maior sonho é continuar sendo canal de vidas, de bênção na vida de outras pessoas. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que diz: as mesmas mãos que eu ergo em louvor, que eu erga ao meu próximo em amor. E eu digo, JR, que o meu maior desejo é abençoar vidas, é ser canal de alguma forma, é amar o meu próximo, é ser útil a alguém. Esse é o meu... Um defeito, assim, que pra você é absolutamente intolerante. Eu vou falar 2. Primeiro é a grosseria, eu não consigo lidar com pessoas grossas no tratamento com outros. E a outra coisa é a injustiça, JR. A injustiça é algo que me consome. Eu tenho muito medo de cometer injustiça com alguém. E não gosto também que cometam comigo. Mas pra mim é mais difícil, é mais doloroso se eu cometer com alguém do que se alguém cometer comigo. Eu tenho intolerância à injustiça. Gente, nós queremos agradecer a vocês. E eu quero agradecer especialmente a você, Rosane, pelo privilégio de poder entrevistá-la no seu quadro. De ouvir aqui a sua história, de ouvir você cantando, você falando, chorando. A gente não chora perto de quem a gente não gosta, então você está diante dos ouvintes, você está diante de pessoas que você gosta, perto da gente aqui na sua casa. E eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida. Eu acho que a gente tem que ter uma parte 2. Sim. Uma parte é muita 3, coisa. Porque a Rosane tem muitas histórias, ela tem histórias hilárias. E eu queria também conhecer um pouco mais sobre essa história do Malta Júnior, começo do namoro, mas isso fica para parte 2 ou parte 3 do Banquinho 93 com a Rosane. Rosane, obrigado. Obrigada a você, JR. Obrigada, meu povo. Eu amo vocês e eu peço que Deus continue guardando as nossas vidas, a vida de todos vocês. Do nosso povo que merece, né, JR? Merece esse abraço, esse cuidado de Deus. Deus abençoe a todos. Rosane, você é uma bênção. Deus fortaleça cada vez mais. Obrigada.